esses dias, desde quando o nosso pastor me convidou, né, falou comigo sobre uma possibilidade de estar trazendo alguma reflexão a cada um de vocês. E essa reflexão, na verdade, ela vem primeiramente a mim, né? Primeiramente a todo servo de Deus que já ministrou aqui, nossos presbíteros, nosso pastor, os primeiros que são ministrados, e somos nós que estamos com essa incumbência de trazer uma porção de Deus a cada um de nós. E não poderia ser diferente de começar a falar com vocês nessa minha primeira situação com vocês aqui, essa situação atípica, totalmente aversa, né? Situação essa que nunca nenhum de nós viveu sobre isso e que abala todo mundo, né? Todo o planeta. Mas eu queria deixar uma pergunta para cada um de nós, irmãos. Em que está firmada a nossa confiança? Porque essa pandemia, essa doença que o nosso Deus está permitindo isso acontecer, porque tudo está no controle de Deus. Nada acontece de uma forma que fuja às mãos do nosso Senhor. Mas em que está pautada a nossa confiança especificamente? A minha confiança, a sua confiança. Porque a doença, essa pandemia, ela está mostrando que não existe força de homem. Quem tem algum bem hoje não vale de nada, porque está colocado em pé de igualdade, irmãos, tanto o rico como o pobre. Mas o que vai fazer a real diferença na nossa vida e na vida de quem está aí fora sem Deus é onde está abalizada a nossa confiança, a nossa fé. É comum, cada irmão nosso, irmã nossa, tem uma carga emocional diferente de cada um. Não posso dizer que minha carga emocional é igual ao do nosso presbítero Valdir. Não posso me comparar a minha carga emocional com o nosso pastor Marcondes, com o irmão Rinaldo e tantos outros irmãos e irmãs. Cada um tem uma carga emocional diferente. Mas o que nós temos que ter em comum é a nossa fé na ação de Deus. Isso é o que nós temos que ter em comum. Um vai ficar preocupado, o outro vai ficar menos preocupado, um vai sentir medo, o outro não. Mas, mesmo nessas situações de dificuldades, nós temos que estar confiantes em Cristo. Eu separei, irmãos, dois textos, que o tempo não pode ser estendido. E um dos textos é 2 Coríntios. Quem puder abrir a palavra, abra. Quem não puder, só basta escutar também. 2 Coríntios 5, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Que diz assim a palavra de Deus: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E é isso mesmo, irmãos. O que é que nós estamos vendo acontecer há praticamente 2 meses aí? Uma doença crescente, números assustadores no mundo todo. Ainda não se tem notícia de uma cura, um remédio, uma vacina que cure, mate esse vírus. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós temos que andar por fé. E o que é fé, irmãos? Está lá em Hebreus 11:1. Fé é a garantia, a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Então, nós temos que ter essa certeza, essa fé em nossos corações, que Deus está em nosso favor. Por mais que tudo esteja aos nossos olhos humanos, tudo contrário. Porque o texto diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E, meus irmãos,
me chega a notícia de muita gente desesperada com o amanhã, preocupada com situações que fogem dos seus limites. E eu vou ficar só um pouquinho mais no texto de Mateus 6. Mateus 6. É um texto que a gente vai falar só mais um pouco sobre isso. Mateus 6, verso 25. Um texto que fala especificamente sobre a ansiedade. Mateus 6, 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pois é, irmãos, o nosso Deus nos mostra aqui nesse texto maravilhoso que não devemos andar ansiosos. Por mais que esteja difícil, queridos, não devemos estar desesperados, porque o nosso Deus nos garante que estará conosco, nos garante que vai suprir as nossas necessidades. E no verso 33, a palavra de nosso Senhor, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. Deus faz isso e muito mais. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que nós coloquemos em prática em nossos corações e mentes. A criança, irmãos, tem que estar abalizada totalmente na ação do nosso Deus em nossas vidas. Porque o mundo aí está todo ao contrário. As situações horríveis. Estava falando com um amigo meu essa manhã, 10 anos no Hospital Santa Luzia. Foi demitido essa semana. Situação difícil, né? Eu vi ontem no Jornal da Globo, fiquei sem sono um pouco, meditando na palavra, aproveitei para estudar um pouco a palavra de Deus. Mas o próprio governo federal, infelizmente, está batendo cabeça. Nosso presidente diz uma coisa, o ministro da Saúde não sabe o que foi que o presidente falou. Então, nós temos que orar mais ainda pelo nosso governo, porque está tendo um descompasso na situação. Está difícil e está ficando como se fosse um veículo numa ladeira sem freio. Mas Deus, ele pode resolver tudo isso e muito mais. Tem uma ilustração que é muito bem conhecida
a cada um de nós, que é sobre o garotinho no avião. Está ali o avião, vários passageiros, e eles começam a passar por uma nuvem de chuva, e houve muita turbulência, todo mundo muito preocupado, aperreado, achando que o avião vai cair, e o garotinho ali, tranquilo, brincando, e uma pessoa pergunta ao garotinho: por que você está assim tão tranquilo? O garotinho se vira e responde: o meu pai é o piloto. Então, meus irmãos, estamos numa turbulência muito grande, muito forte. Nenhum de nós nunca viu isso, mas o nosso piloto é o nosso Deus Todo-Poderoso, que ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e ele vai livrar toda a humanidade disso, embora saibamos que estamos sendo preparados para algo muito maior, porque ainda não é o fim.